Então, obrigada pela presença daqueles que estão aqui conosco. Esse trabalho se dá aqui na Pax, toda segunda-feira e quarta segunda-feira do mês. São 2 trabalhos por mês. E a cada encontro a gente tem a intenção de compartilhar esses aspectos de uma sefirá e de um raio, para que esta compreensão comece a emergir na mente e no coração de cada um de nós. Como hoje é dia de Santa Rita de Cássia, eu me permito começar este trabalho com uma oração, né? Lembrando que Santa Rita de Cássia é uma das manifestações da Grande Mãe. Então eu pedi aqui por alguns segundos vocês fechassem os olhos. Vamos inspirar e expirar profundamente, nos conectando às batidas dos nossos corações. Vamos sentindo a vida que pulsa e vibra através da nossa corrente sanguínea. Vamos deixando do lado de fora dessa casa nossas preocupações e aborrecimentos, abrindo o nosso coração, limpando a nossa mente, para que possamos estar totalmente abertos e receptivos às bênçãos da Grande Mãe na face de Santa Rita de Cássia. Vamos visualizar que do centro do universo desce um imenso tubo de luz azul cobalto que nos envolve completamente na chama da proteção do bem-amado Arcanjo Miguel. Na planta de nossos pés, uma imensa plataforma de luz violeta que transmuta, purifica e queima tudo em nós e à nossa volta que não seja paz, harmonia, equilíbrio, discernimento, amor e luz. E vamos abrir o nosso coração num imenso sol rosa na chama do amor e irradiar amor e luz a todos os seres aqui presentes, invocando pela presença e bênção de todos os seres da grande fraternidade branca universal, pela força, poder e graça de todos os justos da Cabala, pelo nosso bem-amado Mestre Saint Germain, que nos orienta, nos ilumina e nos abençoa a cada passo de nossas vidas, pela força infinita de Mestre Lemuel, na força de todos os seres elementais da natureza, do fogo, da terra, da água, do ar e do éter, pelo bem-amado Pena Branca, pela nossa bem-amada Mãe Maria, que neste dia de luz, vossa face, como Santa Rita de Cássia, possa derramar sobre toda a humanidade as bênçãos e os milagres. Milagres vivenciados por todos aqueles que no tempo em que tivesses encarnada, chegavam até vós para receber a sua força, a sua luz, as suas bênçãos. Que esta face da Mãe, conhecida como aquela que traz milagres, que revela milagres, e a protetora das mães de todos os tempos, em todas as dimensões, possa nesse dia sagrado abençoar todo este planeta, abençoar o nosso bem-amado Brasil, berço da nova era, abençoar cada filho da terra, cada brasileiro, cada forma de vida, que o milagre da verdade se concretize nesse planeta e nesse pedaço chamado Brasil, que o milagre do amor incondicional, o milagre da alegria, o milagre da justiça divina se faça presente. E que nas bênçãos de Santa Rita de Cássia, nós possamos absorver toda essa luz e, com todo o amor do nosso coração, servirmos de pilares para que essa luz da Mãe se derrame e se expanda por todo este planeta e por todas as formas de vida. E vamos usar o poder da oração, que é sempre o instrumento que a Grande Mãe utiliza para irradiar o seu amor. Sabendo que através da nossa oração, do som que sai das nossas bocas, das nossas gargantas, toda a luz da Mãe Divina na face de Santa Rita iluminam e se expandem por este amado planeta Terra. Então vamos juntos fazer uma Ave Maria e um Pai Nosso, permitindo que possamos servir como pilares de luz para que as bênçãos da Mãe Divina nessa face dos milagres, face de Santa Rita de Cássia, possa se expandir por todo esse planeta e seus filhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todos os seres, bendito é o fruto da vossa essência, Jesus. Bem-amada, doce Santa Maria, Mãe de todos nós, eu entrego o meu coração e rendo devoção a vós, que possais libertar meus limites e sofrimentos e revelar-me o que eu devo fazer para curar as minhas ilusões e sempre manter o conceito imaculado para os outros. Bem-amada Mãe Maria,
Mãe de todos nós e do Cristo cósmico. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Visualizemos no centro dessa sala a Mãe Terra, pulsando e vibrando a força infinita do amor incondicional da Grande Mãe. E que essa frequência de luz continue atuando e atuando na sua potência máxima, em todo esse planeta, em todas as suas camadas internas e externas, em todas as formas de vida, em todos os reinos, em todas as dimensões. Visualizemos, neste instante, o planeta Terra envolto na chama branca da paz. Ao redor dessa sala, um círculo branco de luz na chama da harmonia. E ao redor de nossos corpos, um círculo de luz branca que nos cela da força da paz, da harmonia e da perfeição. E vamos inspirar e expirar profundamente, abrir os nossos olhos, retornarmos em consciência a esta sala. Boa tarde mais uma vez. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a identidade entre o quarto raio e a Sefira Tiferet. Como eu disse no nosso primeiro encontro, que abordou o primeiro raio e abordou a sétima Sefira, que é a Sefira regida por Abraão Patriarca. Isso aconteceu não por acaso, mas sim porque Abraão Patriarca é uma das encarnações de Mestre Moria. Então, nós começamos exatamente por aí, porque é uma força infinita, é uma verdade transcendental, esta percepção de que o nosso bem-amado Mestre Moria, entre todas as suas encarnações e tudo aquilo que ele realizou nesse planeta antes de ascensionar, ele foi Abraão Patriarca. E ele deixou a semente, né, plantada a semente através das 12 tribos de todos os filhos da Terra, que naquele momento viviam num mundo e num tempo de grande escuridão. Hoje nós vamos falar sobre o quarto raio. E por que isso não tem uma sequência? Talvez seja a primeira pergunta daqueles que estão nos ouvindo. Aqueles que estão aqui já sabem o porquê. A intenção desses encontros não é dar uma aula sobre a fraternidade branca ou dar uma aula de cabala. Para isso nós temos cursos de cabala, nós temos um curso maravilhoso que a Sloane dá aqui na PAC sobre a grande fraternidade branca. Então, estas informações, esse conhecimento tão necessário para todos nós, vem através de outros cursos. Mas a intenção desses encontros é exatamente começar a reunificar aquilo que o homem separou, ou seja, começar a mostrar a identidade que existe entre todas as tradições. As tradições que as pessoas mergulham nelas, mas não conseguem vê-las como uma unidade. Então, nós estudamos budismo, nós estudamos cabala, nós estudamos a grande fraternidade branca, nós estudamos Allan Kardec e tantas outras tradições, mas nós não paramos para olhar para tudo aquilo, para aquelas informações, né? Porque enquanto nós não conseguimos enxergar a identidade de tudo isso e a verdade que está por trás dessas palavras, nós temos em nossas mãos somente informações. A sabedoria emerge quando eu começo a compreender, quando eu começo a olhar para essas várias tradições que existem, né, à disposição de todos nós, e são importantíssimas porque nos trazem conhecimento, né? Nós precisamos ir muito além. Este é o momento em que nós buscamos o quê? Nós buscamos a unidade, nós buscamos a verdade. E sem compreender tudo que nós recebemos ao longo de nossas vidas e tudo que está aí, tudo compartimentalizado, como eu digo, em gavetinhas, né? Você tem a gavetinha do budismo, você vai lá quando você tem um ritual, ou quando você pega um livro para relembrar alguma coisa, você tem a gavetinha da cabala, você tem a gavetinha do islamismo, você tem a gavetinha do espiritismo, a gente tem gavetinhas, né? Então, enquanto a gente não consegue abrir essas gavetinhas e reconhecer, sabe, esse grande
colocar nesse grande mapa que é a nossa vida, que é a vida do planeta, esses pedacinhos, né? E começar a ver o que surge disso. Enquanto a gente não fizer isso, a gente não resgata a sabedoria, né? A sabedoria é alguma coisa que não está escrita, né, numa língua, numa tradição, mas a sabedoria é alguma coisa que através de uma linguagem, de uma tradição, você consegue mergulhar nela, aquilo que está e identificar tudo aquilo no seu interior, naquilo que você é, na sua essência, e dessa forma você consegue manifestar aquilo na sua vida, na vida do planeta, como a verdade maior que todos nós precisamos para cumprir a nossa missão, né? Para cumprir a nossa trajetória. Nós temos uma trajetória que nós marcamos, que nós escolhemos antes de encarnar. Mas a gente não pode esquecer que a nossa trajetória, verdadeiramente, é feita a cada dia. A cada passo que eu dou, a cada decisão que eu tomo, a cada pensamento que eu me permito, a cada sentimento que eu manifesto, eu posso estar mudando a minha trajetória, né? Esses passos diários e constantes são fundamentais e eles precisam ser dados numa conexão com uma consciência mais elevada, para que a gente esteja sempre olhando para um ponto que é o ponto onde nós queremos chegar, que é o ponto que nós contratamos lá antes de encarnar. Nós colocamos lá no nosso contrato todas as desavenças que a gente precisa resgatar, todas as atitudes que nós precisamos tomar, todas as mudanças que nós precisamos exercitar. Mas a gente não pode esquecer, e por isso que orar e vigiar é fundamental, porque a cada passo que eu dou todos os dias, eu tenho que lembrar que eu estou construindo o meu caminho, né? E que eu posso me desviar totalmente desse caminho, daquilo que eu contratei lá, antes de encarnar, num piscar de olhos, desde que, né, na medida em que eu não consigo me desligar da minha consciência robótica e não exercito esta frase maravilhosa, vigiai e orai, e não olho para o mundo, tentando reaproximar o que o homem separou, tentando compreender, né? Eu acho que esse é um momento decisivo das nossas vidas, e é um momento decisivo para cada um de nós começar a abrir esse aspecto em nós, no nosso coração, né? Porque está tudo aí, mas não adianta, se está tudo separado, né? Vivemos no mundo do caos, né? No mundo da confusão. A gente fala na linguagem da fraternidade no mundo do caos, e falamos na linguagem da Cabala, né? No mundo de Satã, no mundo da confusão, no mundo onde tudo, né? Tudo é uma grande ilusão. A verdade é uma grande ilusão porque ela está permeada de tudo aquilo que o homem criou ao longo dos tempos, através da sua mente, através do seu ego, da sua mente inferior. Bom, então, sabemos, eu acho que todos nós, ou se não, a gente vai buscar, porque também esse é um trabalho que é importante que a gente vá pesquisar e vá atrás. Mas eu imagino que a maior parte das pessoas já tenham alguma familiaridade com a grande fraternidade branca, aqueles que nos ouvem, obviamente aqueles que estão aqui, com certeza, mas aqueles que nos ouvem, alguma identidade, algum conhecimento sobre a grande fraternidade branca e sobre os seus mestres, né? E sobre aquilo que a gente aprende e busca exercitar em nossas vidas, que são as energias, as manifestações de cada um dos 7 raios, né? O raio azul, o raio dourado, o raio rosa, o raio branco, o raio verde, o raio rubi e o violeta. E também imagino que as pessoas que nos ouvem já tenham ouvido falar na árvore da vida, né? A árvore da vida, eu até trouxe, na verdade, ela é representada por tipo um gráfico, né? A árvore da vida, com todos os seus caminhos e com as 10 sefirot, né? Sefirot, para aqueles que não conhecem hebraico, é o plural de sefira. Então, quando nós nos referimos a uma, nós falamos sefira ou sefirá. Quando nós nos referimos
a todas, ou a mais de uma, nós falamos Sefirot. Então, na verdade, as 7 Sefirot que nos interessam, e os 7 raios que nos interessam, são aqueles que estão atuando diretamente no nosso mundinho, no mundo de Malhut, na linguagem da Cabala, no nosso mundo aqui do caos, da confusão, né? São as virtudes divinas que estão atuando no planeta, em nós, em tudo que tem vida, né? Então, é por isso que nós não vamos abordar as 10 Sefirot. As 3 Sefirot superiores, elas precisam de um outro tratamento, ou elas não estão atuando diretamente ainda em nós e na humanidade. E o que nós precisamos, na verdade, é saber aquilo que está nos tocando, aquilo com que a gente pode contar, aquilo que serve de instrumentos para cada um de nós exercitar as nossas transformações. Então, a gente vai trabalhar dentro desta ideia que nos foi dada, as 7 Sefirot, começando por Hesed, cuja energia é a energia do bem-amado Abraão Patriarca, e chegando a Malhut, que é a Sefira onde nós estamos. Este campo de energia, porque a Sefira não é nada mais do que um campo de energia, do que um recipiente que contém atributos do divino, de Deus, da luz, vamos chamar como cada um quiser, nome é muito, já começa a não importar mais. Da mesma forma que os 7 raios, eles também revelam os atributos divinos que estão contidos no ser maior que a gente chama Deus, ou não importa o nome que a gente possa dar. O que é o 4º raio, na verdade? O 4º raio, que nós reconhecemos como o raio branco, né? O raio branco, a gente fala em 4º raio e todo mundo lembra o raio branco da ascensão, o raio da pureza, né? Mas nós não mergulhamos no sentido maior do que seja, por exemplo, a pureza. O que é a pureza? O que representa a pureza para nós? O que representa a pureza neste recipiente que nós chamamos 4º raio, né? Que é exatamente o raio que fica no centro do 7, né? Tem 7, se ele é o 4º, tem 3 para lá e 3 para cá, ele está no centro. Da mesma maneira que Tiferet é o centro da árvore da vida. Então, nós já começamos por aí, né? Se o raio branco é o centro dos 7 raios, e Tiferet é o centro da árvore da vida, tem que ter alguma conexão aí, tem que ter alguma identidade aí. Nada é por acaso. A primeira coisa que a gente aprende quando a gente estuda Cabala, a primeira frase que eu ouvi quando eu fui relembrar o que eu precisava relembrar dessa tradição com o meu mestre da Cabala aqui no plano do planetinha, nada no universo é por acaso. Não existe acaso no universo. Tudo decorre da lei maior da causa e efeito. Causa e efeito. Para cada efeito que vivenciamos, geramos uma causa anteriormente, né? Então, aí já começa a nossa responsabilidade de perceber que somos responsáveis por tudo, né? Somos responsáveis pelo planeta, somos responsáveis pelo universo, somos responsáveis por tudo que tem vida, né? A Sefira Tiferet, que está no centro da árvore, Tiferet é beleza. A tradução de Tiferet é beleza, beleza. Mas não é essa beleza, a gente fala em beleza, né? A gente fala, uau. Aliás, quando eu comecei a mergulhar em Tiferet, e a primeira coisa que vem assim é beleza, né? A primeira expressão de Tiferet de beleza, eu faço imediatamente a conexão com o mestre Egea do 4º raio, que encarna exatamente o que Tiferet encarna, né? Que não é a beleza física, não é também porque nós vivemos num mundo de fisicidade, mas o físico é o mais irrelevante nessa história, porque a beleza de Tiferet, né, cujo patriarca é Jacó, a beleza de Tiferet é a beleza existente em tudo, né?
é a perfeição, é aquela beleza que revela a perfeição, que revela a perfeição gerada pelo equilíbrio, né? Desde uma flor, que foi o que veio na minha cabeça, no momento em que eu estava pensando sobre isso, até a nossa mente. A beleza da nossa mente. Que, obviamente, né, se eu parar para pensar, a beleza da minha mente não diz respeito à minha mente, esta mente regida pelo meu ego. Porque essa mente regida pelo meu ego não revela a beleza, porque não tem pureza. Mas aquela mente que eu preciso atingir, aquela mente que a gente chama na fraternidade de a mente crística, a mente do Cristo. É esta mente, né, que pode estar sendo manifestada na frequência de Tiferet, na frequência do quarto raio. Nós falamos muito aqui na fraternidade, desde que eu falo sobre a fraternidade, eu imagino que a Sloane fale a mesma coisa, ou alguma coisa parecida, e a Heloísa já falava, enfim, a Carmen fala, e a gente aprende isso na ordem de Melquisedeque, etc, etc. Ninguém chega à ascensão sem passar pelo quarto raio, sem passar pelo raio branco da ascensão. Ninguém chega ao paraíso sem passar por Tiferet. Por quê? Porque Tiferet é exatamente a união entre os aspectos polarizados no mundo da ilusão, entre o aspecto positivo e o aspecto negativo. Enquanto a gente está na polaridade, né, vivendo o certo, o errado, o bom, o mal, o preto, o branco, etc., etc., nós não conseguimos manifestar esta pureza, né? A pureza que revelada por essa beleza. Que é a mesma pureza, aqueles que conhecem um pouquinho, que já leram um pouquinho sobre Mestre Serafis Bey, devem se lembrar, ou aqueles que não leram, deem uma olhadinha, ou nas aulas da Sloane, pede para a Sloane lembrar para vocês, que Mestre Serafis Bey foi aquele que procurou, entre todos os atributos que ele queria sustentar depois da sua ascensão, ele buscou o atributo da pureza. Porque é o atributo, sabe? Quando você consegue chegar, né, a revelar esta pureza, a pureza de Tiferet, a pureza do quarto raio, você não mais é direcionado ou dirigido pelo seu ego. Você já elevou a sua consciência, você já subiu esse degrau, você já adentrou as portas de Luxor, você já sentiu o que seja Tiferet. Né? E Mestre Serafis Bey fala que essa escolha foi uma escolha porque ele, como ele era na encarnação anterior à sua ascensão, como ele era um estudioso da geometria sagrada, era um matemático incrível, enfim, ele diz assim, na minha mente existe uma afirmativa, a forma mais rápida de sair do ponto A e chegar no ponto B é uma reta. E esta reta é a pureza. Esta busca da pureza que é revelado pela beleza de Tiferet, desta pureza que vai se manifestando em cada um de nós, na medida em que cada um de nós vai olhando, né, para as polaridades, vai olhando para o nosso caminho, para a nossa caminhada e percebendo que, na verdade, a gente não está usando uma reta. A gente vai, pouquinho, você fala, não, agora vou. Mas, na primeira dificuldade, você sai da reta. Né? Você sai do caminho. E aí, né, fazer esta conexão, quer dizer, mergulhar nesta
nessa virtude, né, que nos traz Tiferet, nos traz o quarto raio, vai ficando quase, não impossível, porque nada é impossível, mas vai ficando cada vez mais difícil, né? Por isso que a gente ouve muito falar que Mestre Serafis Bey é rígido, é durão. Para mim, Mestre Serafis Bey nos abastece, e esse é o termo para mim, de muita determinação. Porque para passar pelo quarto raio, você precisa, e é um trabalho que o quarto raio faz com todos nós, nos mandar, nos liberar ou nos encaminhar para poder trabalhar todas as virtudes dos outros 6 raios. E, como bom ser humano que somos, né, a primeira dificuldade, o caminho mais fácil é a desistência. E Mestre Serafis Bey sempre foi muito exigente e muito determinado, e sempre passou muito essa determinação para os seus discípulos, e conseguiu com isso que muitos seguissem em frente, deixassem de lado, sabe aquela postura que é muito do ser humano? Isso não é para mim. Isso não vai dar. Cheguei até aqui, tá bom. Achando que, na medida em que a gente começa o trabalho espiritual, e a gente começa o trabalho espiritual, nossa jornada espiritual, seja através da fraternidade, seja através da cabala, seja através de qualquer uma das religiões, não importa como é que começou a nossa jornada. Mas quando a gente começa a jornada, quando a gente começa a perceber que o mundo não é só a matéria, que deve existir alguma coisa a mais que eu quero compreender, e da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, quando essas questões começam, e a gente se mergulha através de uma tradição, ou procurando em diversas tradições do nosso caminho, a gente acha que, bom, agora, olha, agora eu estou manifestando, eu reconheço que eu sou um ser espiritual, que eu estou começando a manifestar nas minhas atitudes, na minha vida, etc., as virtudes de um ser espiritual. Então, eu acho que aí, a partir daí está tudo certo, vai ser tudo bom, vai estar tudo fácil. Eu rezo, eu faço, e a minha vida piora? Diz Sloane. Começamos mais ou menos com 40, 45. Final do ano, se tiver 10, é muito. Mas é sempre assim. Quem está falando aí, para quem não está em casa, é a Sloane, que é uma servidora como eu nesta casa, e que trabalha com os mestres da Grande Fraternidade Branca. Mas é sempre assim. Os cursos de Cabala, quando nós tínhamos os cursos de Cabala de uma maneira continuada, que isso não acontece mais, mas tinha Cabala 1, Cabala 2, Árvore da Vida, Reencarnação, Meditação. No Cabala 1 tinha 50, 60 pessoas. No último curso, se a gente falar o último, da meditação, tinha 10, 5, 8. As pessoas... Porque tudo exige esforço. Tudo exige esforço. E se a gente for mergulhar em Tiferet e mergulhar em Jacó, a gente vai ver como Jacó, de uma outra maneira, de uma outra forma, também exercitou a pureza para poder ser o patriarca ou o Chohan. Né? O Chohan a gente usa na linguagem da fraternidade. Eu acabo misturando muito as linguagens quando eu estou falando das duas. Mas o patriarca da Sefira Tiferet. Por quê? Qual foi? O caminho de Serafis Bey foi um caminho onde a pureza foi se revelando numa outra perspectiva, e isso é fácil da gente concluir, basta dar uma olhada, principalmente na vida de Serafis Bey como Amenhotep III, no Egito. Jacó foi aquele que sustentou a pureza e conseguiu manifestar essa beleza chafurdando a lama. Né? Foi aquele que ousou enfrentar tudo. Ele sempre enfrentou tudo no nível daquilo que estava acontecendo naquele momento e buscando a compreensão do porquê aquilo na minha vida. Por que
que ao nascer, né, o meu irmão, de alguma maneira, eu era o primogênito, nasceu primeiro. Porque eu desenvolvi esta mente espiritual e o meu irmão uma mente da crença só no concreto, na fisicidade, parará. Os inúmeros porquês da vida de Jacó, até mesmo o momento em que ele teve que trabalhar por 12 anos para conseguir ter autorização do pai de Raquel para casar com ela, e foi enganado e casou com Léa. Isso é uma história que vocês podem procurar. E é muito importante essa história, porque as pessoas veem essa história, parênteses aqui, veem essa história de Léa e Raquel literalmente como uma coisa, poxa, essa Léa, hein, feia que era, não tinha como arrumar marido, fez o pai enganar o Jacó e ela acabou casando com ele antes da Raquel. Mas tudo isso, na verdade, é um código, né? E por que será que no quarto raio aparece Mestre Geia, já a manifestação da beleza, e na Sefira Tiferet aparece Léa e Raquel, dois aspectos da mãe. Ainda os dois aspectos que precisavam ser consolidados para que Tiferet pudesse revelar efetivamente esta beleza que só se manifesta através da pureza. Raquel era o amor terreno, era o amor de Malhut, era a mulher linda, a mulher generosa, a mulher com todos os atributos, era o amor terreno, era o amor de um homem e de uma mulher no planetinha. Léa é o amor espiritual, a outra face da mãe, a face que a gente não desenvolve, a face que a gente vem desenvolvendo. Então, uma coisa muito interessante que eu vejo ao longo desse tempo que eu estou na espiritualidade e tenho convivido com pessoas que estudam Cabala, que se interessam por Cabala, e sempre Raquel é a mais expressiva de todas as matrecas, sempre Raquel. Então, quando as pessoas buscam um nome hebraico, elas buscam, assim, enquanto tem 20 Raquel, tem uma Sara, tem uma Rebeca. Não tem nada de errado nisso, gente, porque é energia, porque a verdadeira face da mãe, essa face espiritual que Léa encarna, ela começa a aparecer, ela começa a se manifestar, né? Ela começa a se manifestar e começa a adquirir um equilíbrio, o equilíbrio dessas duas faces que se fundem numa face só, para revelar a verdadeira energia de Tiferet. Isso acontece, a gente precisa lembrar que essas virtudes, elas não são fixas no tempo, minha gente. Elas não aconteceram no passado, não aconteceram lá quando o mestre Serafis Bey construiu o Templo de Lux, da encarnação dele, de Amenhotep III, não aconteceu quando Jacó casou com Léa e depois casou com Raquel. Isto é o aqui e agora, isso está acontecendo. Isto é a verdade permanente. Então, Léa e Raquel, na verdade, o que a gente precisa nesse tempo? A gente precisa exatamente trazer Léa e Raquel e trazer as duas numa mesma identidade, ou reconhecer Léa e Raquel numa mesma face, na face de Egeia, que já revela essa identidade. Então, são maneiras de mostrar uma mesma coisa. Mas o bonito disso é que a gente começa a achar os porquês. Os porquês que vão além daquelas historinhas que a gente ouve durante a vida toda, né? As histórias que a gente ouve, mesmo na fraternidade, mesmo na Cabala, ou no judaísmo, no catolicismo, ou em qualquer outra religião, a gente ouve historinhas, mas a gente não... As historinhas não nos revelam a verdade. Pois é. Né? Então a gente vai... Esta é
a beleza de a gente ter a coragem de começar a ir buscar aquilo que não está escrito, que ninguém falou. Mas não tem que falar. Está dentro de nós. Então, esse é um tempo em que os livros, os cursos, não vão mais nos ensinar, mas eles vão nos dar alguma referência para a gente deixar brotar dentro de nós a verdade. Né? Não é mais o tempo da gente pegar uma apostila, né? Teve esse tempo, não tem nada de errado em pegar uma apostila, um livro, decorar, ou sei lá, sabe, interiorizar aquilo isoladamente das outras coisas. Não tem nada de errado, mas não é mais o tempo. A gente já passou, foi um estágio da nossa evolução. A gente tem que acreditar nisso. A gente tem que aceitar essa verdade. Porque não adianta, se a gente não aceitar dentro da gente, nada vai acontecer. As coisas continuam chegando para nós, como informações, a gente continua botando nas gavetinhas, né, da nossa mente menor, e a gente, de vez em quando, a gente fala, nossa, você está falando isso, eu acho que eu aprendi isso num curso que eu fiz lá em 1800, com não sei quem. Eu acho que eu já li isto que você está falando num livro que me indicaram, mas não me lembro bem que livro. Então, a pergunta que fica é a seguinte, serviu para quê? Você gastou provavelmente dinheiro, você não gastou dinheiro porque o curso podia ser grátis, como são a maior parte dos cursos aqui na Pax, gastou seu tempo, né? Você podia estar empregando em outra coisa, e você aproveitou o quê? Absolutamente nada. O que a gente precisa é assim, um processo que eu uso, que para mim é muito, traz muito resultado. Quando eu quero, primeiro eu peço, né, eu rezo, porque sem ajuda a gente não consegue nada. Primeiro a gente tem que fazer a conexão, gente. Sabe? Sozinho a gente não vai conseguir nada. A gente tem ajuda, mas a gente tem escolha. Então eu escolho abrir um outro caminho, e eu quero ajuda para abrir esse outro caminho. Né? E aí eu começo a olhar para as coisas, eu começo a pegar coisas e buscar, falar, mas espera um pouquinho, existe sempre em algum texto, em alguma palavra que alguém te fala, em alguma imagem que você vê, aquilo que faz explodir dentro de você a verdade. Eu chamo de mote, o seu mote. Né? Então você está falando assim, uau! Uma palavra, muitas vezes. Mas a gente precisa estar aberto, a gente precisa pedir, a gente precisa estar receptivo para olhar com outros olhos. Eu não quero, eu sei, sabe, se fosse assim a vida, sabe, eu pegava, tem tanto livro da fraternidade, tem tanto livro de cabala, tem tanto livro de budismo, tem tanto livro de espiritismo, e de umbanda, de todas as tradições. Pegamos o livro e leio. Tá? E aí? E aí, quando é que o ser humano vai acreditar que ele consegue resgatar a sabedoria que está dentro dele, mas ele precisa dessa conexão, ele precisa dessa identidade, ele precisa atravessar essa ponte, sabe? O quarto raio é a ponte entre o mundo interno da perfeição e a manifestação externa do plano divino. Ó, nessa frase está tudo, ponte. Da mesma maneira, Tiferet é a ponte para unificar o aspecto negativo e o aspecto positivo. A coluna da direita e a coluna da esquerda. Numa unidade. Numa unidade. Então, se a gente não consegue fazer isso, se a gente não se prepara, se a gente não se abre para fazer isto, não tem como isto acontecer na nossa vida. Nós vamos continuar usando a nossa consciência robótica. A gente vai continuar lendo, riscando as coisas, anotando, e depois, um tempo, até pensando sobre aquilo, depois botando na gaveta. Por quê? Porque surge um interesse maior, um outro interesse, um outro curso, uma outra informação, um outro professor, um outro guru, um outro não sei quem. E aí eu vou lá. E aí isso aqui ficou. E aí por um tempo eu vou tentar absorver aquilo. Mas eu não penso sobre aquilo. Eu não entro dentro de mim, eu não busco esse reino interno que existe em mim para refletir, para tirar daquilo tudo
Sabe? A verdade que vai ser a mesma. Pô, se o quarto raio é a ponte entre o reino interno da perfeição e a manifestação externa, e Tiferet é a Sefira que manifesta a beleza em todos os níveis, beleza que para se manifestar tem que estar além da nossa consciência robótica, obviamente que as duas coisas são a mesma coisa. É só uma maneira de olhar. Eu posso exercitar o meu caminho pelos 7 raios, pela fraternidade. Eu posso exercitar meu caminho pela Cabala, eu posso exercitar meu caminho pelo budismo, pelo espiritismo. Eu posso exercitar meu caminho, depende de como, o que é o meu foco, qual é o meu foco e como eu absorvo das outras tradições, como é que eu acho, como é que eu encontro, como é que para mim adquire certeza alguma coisa. A certeza só decorre quando eu olho para as diversas tradições, a gente está falando de verdade, e reconheço em cada uma delas a essência que é a mesma que a da outra, que a da outra, que a da outra, que a da outra. Não tem outra forma. Enquanto eu penso só com a minha mente, né? Essa mente que não é a mente crística, mas é a mente manifestada pelo ego, eu nunca consigo reconhecer a verdade. Eu nunca consigo reconhecer a identidade daquilo que eu chamo de Deus ou da luz. Como é que pode? Como é que eu posso encontrar e concluir a minha jornada se eu não consigo compreender, se eu não consigo achar a identidade em tudo que me ensinam, em tudo que me disponibilizam? Eu não acho a identidade. Eu não acho identidade naquela força maior que tudo criou. Isso é básico. Se não for a partir daí, eu não acho nada, eu estou vazio. E eu preciso estar vazio, meu recipiente precisa estar vazio para absorver. Mas esse vazio, se eu não preencho com a compreensão que vem dessa reflexão e vem do silêncio, ele se preenche com a escuridão. O recipiente não fica vazio. Se não tem luz, tem escuridão. Não há uma maneira de você deixar o seu recipiente vazio por um tempo. Não existe esse tempo. Existe sim a maneira de você ir preenchendo o seu recipiente com luz e dessa forma liberando espaço e transmutando e transformando essa escuridão que não te permite enxergar além dos 5 sentidos físicos. Então, sobre essa frase. E a Léa, esse é o momento em que é muito interessante, porque a Léa começa a ser, de alguma maneira, lembrada. Né? Por que será? Por que será que, nesse tempo, Léa começa a ser lembrada? Exatamente porque estas duas faces são uma única face. E na medida em que a gente avança nessa compreensão da unidade, a gente começa a resgatar essas, você pode chamar de lembrança, essas verdades. Uau, Léa e Raquel são uma coisa só. 2 faces da mesma moeda. Não, mas Léa e Raquel não tão diferentes. Aspectos, manifestações da mãe diferentes. Que eram necessários e ainda são necessários em muitas situações. Mas a gente tem que olhar hoje para Léa e Raquel como a gente olha para a Egeia. Com os mesmos olhos, é a mesma coisa. Né? A gente olha para Mestre Serafis Bey e para a jornada de Mestre Serafis Bey e para os passos e para os ensinamentos de Mestre Serafis Bey. A gente sabe que, eu falei acho que um pouquinho lá atrás, que ninguém se diploma, vamos dizer assim, numa linguagem bem da Terra, se diploma em maestria se não voltar dos 6 templos onde estão
sedimentadas as virtudes dos outros raios, sem voltar com o aval de que aquilo realmente foi compreendido, aprendido e vivenciado. Da mesma forma, Tiferet, se você não conseguiu reconhecer em Malhut, né, pelo menos a Malhut corrigida, como a gente chama, que te dá a possibilidade de passar por Yesod, você não enxerga Tiferet. Com esta mente, essa mente automática, né, que é do ego, aquela coisa que você faz. O ego te possibilita isso. Você vai fazendo, você vai fazendo, você vai fazendo, você vai fazendo. Né? Você não... A maior parte das coisas que a gente faz, a gente não pensa. E quando pensa, pensa também com a consciência do ego. Né? Daí a dúvida entra, porque o ego é o mote. Né? Ele vai te fazer mergulhar na dúvida para que você... para postergar o teu reconhecimento dessa unidade. De olhar, né? A gente olha para este símbolo, né, que é conhecido como a estrela de Davi no judaísmo e na Cabala, mas que na tradição da grande fraternidade é reconhecida como o selo de Melquisedeque, e as pessoas se perguntam, mas como isso pode ser? Como é que uma mesma geometria sagrada pode ser um escudo de Davi, como é chamada a estrela de Davi, e pode ser o selo da perfeição de Melquisedeque. E eu sempre lembro isso. Eu sempre lembro, aliás, existe um livro do Yosef Salton, onde eu não tenho a frase dele aqui, mas trocando em miúdos, ele diz, no mundo de Malhut, nesse mundo que nós vivemos, isso aqui é a estrela de Davi. É a estrela que é a geometria sagrada que nos dá proteção. Por quê? Porque nós estamos em Malhut, nós estamos no centro dessa estrela. E nós precisamos das virtudes das outras 6 Sefirot nos envolvendo para que a gente possa sair do mundo do caos. Mas num outro patamar, quando eu saio do mundo do caos, quando eu elevo a minha consciência, isso não é mais um escudo. Isso é o selo da minha perfeição. Isso é a estrela de Melquisedeque. Então é com essa consciência que a gente precisa olhar, não só para as Sefirot e para os raios da grande fraternidade branca, como para todos os ensinamentos que chegam até nós. A gente não procurou isso, aquilo ou aquele outro por acaso. É hora da gente buscar um sentido. Por que será que em 1800 eu fiz um curso de Reiki? Por que será que em 1900 eu fiz um curso de, sei lá, de tarô? Por que será que eu... Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram, olha, este é um momento, o mergulho no quarto raio e o mergulho na Sefira Tiferet são um momento ideal para a gente fazer isso. Você já pensou? Você já pensou em anotar mesmo, pegar um papel, começar a anotar todos aqueles cursos que você fez? Eu fiz esse, fiz aquele outro. Vai anotando. Anota tudo que você lembrar. Todos que você lembrar. E depois começa a meditar em cima deles. Isso é um processo. Por que eu fiz? À medida que você começa a perguntar por quê, você começa a achar sentido. Você começa a vincular, se a gente pode fazer assim, de falar assim, um curso, uma palestra, um seminário, um congresso com o outro. Isto tem a ver com isto, e tem a ver com isso. Ou seja, você pega aquele monte de retalho e verdadeiramente faz a sua colcha. E a sua vida muda. Sabe, porque você começa a pensar, a sentir, a agir com uma outra consciência. Você começa verdadeiramente a utilizar o que a vida já te deu. A vida é um dom tão precioso
E Deus, ou a luz, ou o nome que a gente possa dar, nos oferece todas as ferramentas. Nós fomos sim pegando essas ferramentas. Nós fomos atrás das ferramentas. Só que a gente não sabe o que fazer com essas ferramentas. Está tudo lá numa caixa, numa gaveta. É hora de separar. Olha, sem valorar. Esse curso foi um cursinho de um dia. Nossa, aqui foi um seminário que eu levei um mês, hein? Uma coisa não é mais importante que a outra. Nada é mais importante que a outra. Cada coisa tem um sentido. E dentro do sentido que ela tem a sua importância. É esse o recado do quarto raio. É esse o recado de Tiferet. Sabe? É desta forma que você vai buscar a unidade de tudo. Para que você possa mergulhar na unidade do que você é com todos. Não dá para utilizar a tua colcha de retalho enquanto ela não for uma colcha, enquanto ela for só retalho. Tá? Você pode passar essa vida, mais uma, dezenas, centenas de vidas com aquele monte de retalho. Nada vai acontecer. É hora de parar. Por isso que o silêncio é tão importante. Por isso que os mestres... Saint Germain tem falado do silêncio diariamente. Mãe Maria tem falado... Todos os seres de luz têm falado da importância do silêncio. É no silêncio que você vai reconhecer essas coisas. É no silêncio em que você vai pegar, se você tiver vontade, e vai lá ver o que você tem sobre o quarto raio, o que você tem sobre a Sefira Tiferet, o que isto aqui tem a ver com isto, o que isto representa dentro de mim. Aonde eu estou? Eu estou aí? Eu cheguei aí? Cheguei? Ótimo. Não cheguei? É hora de trabalhar. Vai atrás. Toda essa energia, como os cabalistas dizem, como nós não conseguimos suportar, porque o nosso recipiente é muito frágil, toda a luz que vem de Keter para Malhut, né, a luz, né, criou esses recipientes, e dentro desses recipientes, ela permitiu a revelação de uma virtude, ou de algumas virtudes da própria luz. E esses recipientes, e também os raios, são o quê? São filtros. Eles estão filtrando isso até o ponto daquilo que nós suportamos. Os 7 raios, incidindo em nós de uma vez, não tem corpo que... A gente vira cinza. Então, eles também são filtros. Né? Mas cada vez mais, esses recipientes estão, se a gente pode dizer, se fragilizando no sentido de que estão ficando mais finos. Porque a unidade, está chegando o tempo, está terminando o tempo da misericórdia, está chegando o momento de reunificar tudo. Saint Germain fala disso há muito tempo. É tempo de reunificar tudo, religiões, povos, nações, governos. Há quanto tempo a gente ouve isso de Saint Germain? Desde sempre. Como desde sempre eu ouço isso na Cabala. Desde sempre eu ouço isso de Abraão Patriarca, do Rav Ashlag, do Rav Berger, de todos os justos que são seres de luz, como são os nossos mestres. Então, gente, eu não sei em que medida acho que o que falta a gente reconhecer, eu acho que eu falei um pouquinho, é sobre, na verdade, o que esses dois aspectos do divino nos oferecem, que é básico para o nosso momento, é equilíbrio. Tanto o quarto raio como o Tiferet sustentam equilíbrio. Né? Porque como é que a gente resgata o equilíbrio? Enquanto a gente estiver na polaridade, não tem equilíbrio. Né? Enquanto a gente tiver... enquanto a gente não unificar ou reunificar em nós
os múltiplos aspectos e as virtudes que a gente vem trabalhando, sim, todos nós, mas a gente vem trabalhando meio aleatoriamente, a gente vem trabalhando, não é aleatoriamente, desculpe o termo, a gente vem trabalhando sem muita consciência do porquê as coisas estão acontecendo em cada momento de nossas vidas. Né? E aquele acontecimento, o que aquele acontecimento me ensinou? O que aquele acontecimento, por que aquele acontecimento se deu agora? Né? Quando a gente começa a olhar os aspectos da nossa vida, a gente começa a perceber o que a gente vinha trabalhando, o que a gente... Onde é que estava direcionada a nossa busca naquele momento? E essa compreensão vai nos permitindo sabe, a falar, olha, esse retalhinho aqui, é aqui, ó. Ele não vai ficar mais solto, ele é aqui. Esse retalhinho é aqui. A nossa coxa tem que estar pronta, né, para que a gente possa exercitar o pleno equilíbrio, a plena manifestação da consciência maior, que a gente chama consciência divina, consciência crística, não importa o nome, ao trabalhar, seja através de Jacó, Léia e Raquel, seja através de Safisbeia e Egeia, não importa. Mas a gente tem que trabalhar isso com a consciência daquele que reconhece. Né? Eu posso ir para a Praça da Sé por este caminho, você pelo outro, você pelo outro. Mas nós sabemos que os 3 caminhos levam à Praça da Sé. Tá? Eu posso ter escolhido os 7 raios, mas eu tenho que saber, bom, mas e da Cabala, como é que isso é? Eu sei lá, e do budismo e do espiritismo, como é que isso se dá? Como é que funciona? Então, eu penso que, sabe, que quando a gente pensa no 4º raio como a ponte entre o reino interno e o reino da manifestação externa, né, que é aqui que tem que ser manifestado, e a gente pensa em Tiferet como a beleza neste nível de compreensão, a beleza só se revela onde existe equilíbrio. Né? O equilíbrio só se manifesta quando você reunifica as suas polaridades. Quando a coluna do meio absorve a coluna da direita e a coluna da esquerda da árvore da vida. Ou quando, nos 7 raios, eu consigo revelar o aprendizado e, dessa forma, reunificar dos outros 6 raios, porque ninguém se diploma no 4º raio sem ter passado pelos outros raios, sem ter se diplomado, como é a palavra que eu estou usando, nos outros raios. Não tem como. Ninguém manifesta a unidade, ninguém manifesta o equilíbrio, ninguém revela a beleza sem ter trazido para dentro de si e revelado para o mundo exterior as virtudes que a gente veio nesse planeta para trabalhar, para readquirir e para manifestar. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, eu estou aberta, a gente ainda tem alguns minutos. Eu gostaria de fazer com vocês uma meditação, se ainda a gente tiver tempo. Eu acho que eu acho importante que existe uma meditação, uma sequência sagrada que se chama Yud Kaf Shin, e que ela atua. O que Yud Kaf Shin é? Se a gente fosse agora fazer essa identidade. Quando eu trabalho com Yud Kaf Shin, eu trago a mesma frequência de luz que eu trago quando eu trabalho com a chama violeta. É a mesma coisa. É a mesma força e inteligência. É transmutação, é transformação. É só, eu posso escolher uma ferramenta, ou eu posso escolher outra ferramenta. Eu posso usar as duas. Agora eu uso o fogo violeta, numa outra situação eu uso o Yud Kaf Shin, mas com a certeza, esta revelação que se dá em mim, de que é a mesma coisa. É a mesma coisa. São só 2 expressões da mesma força inteligência. Então, eu fazer uma meditação com a chama violeta, ou fazer uma meditação com o Yud Kaf Shin, é a mesma coisa. É a mesma energia que eu vou trazer. É a mesma força e inteligência.
É isso que a gente tem que começar a interiorizar. Pergunta. Então, Jair, eu queria te perguntar, assim, isso que eu acho bonito que os mestres, o presidente São Germão mostrou, que a gente não precisa ficar encarnando recente 8 vidas como muito, para a gente conseguir a ascensão, que a gente consegue aqui, esse corpo já fazendo isso pela nossa etapa. Nossa, eu queria te perguntar, eu tive essa sensação várias vezes, a sensação de plenitude, de pureza, de conexão. Mas quando a gente está no campo físico, e além de a gente ter um nosso espiritual, a gente acaba convivendo com pessoas que nos atacam mentalmente, nos atacam fisicamente, e fora os ataques espiritualmente. E por mais que às vezes a gente não consegue se conectar, consegue utilizar a chama coleta da transmutação, ou as suas orações, conforme cada religião também já tem nossa fazer no caminho, você sente, você começa a sentir coisas que te pegam, que vão. Você sente. Tá, porque tem gente que nem sente. Então, esse é o desafio. O que acontece? O que acontece, por exemplo, o que aconteceu e acontece a todos nós que passamos pelas iniciações de Melquisedeque, e elas aconteceram e acontecem porque não existe um tempo. Quando acabava, quando a gente concluía a 12ª iniciação, aqueles que se fizeram, o que acontecia? A gente voltava para o mundo físico. Porque é muito fácil a gente conseguir, sabe, o equilíbrio, conseguir a plenitude quando a gente está, sei lá, num grupo, quando a gente está, ou sozinho, quando você está lá no meio do campo. O aprendizado é quando você está ali no fogo cerrado. Vocês têm que se lembrar, essa história a Carmen já contou milhares de vezes, e eu também, de quando Saint Germain estava encarnado neste planeta, o mestre dele, Saituru, falou, olha, agora você vai lá no meio, era uma guerra, né? Naquele tempo a gente sabe como é que eram as guerras, ficavam do lado de cá, outro do lado de lá, vinham, né, com aquelas lanças, era isto. Você vai ficar no meio, sustentando o equilíbrio. E Saint Germain pensou, como que eu vou fazer isso? Mas ele foi e sustentou. Não é à toa que ele é um mestre ascensionado. É aí, gente, isso quer dizer o quê? Dessa historinha contém o quê? Contém para a gente a resposta que a gente precisa. Contém para a gente a ferramenta. Nós conseguimos trazer isso à tona, mas nós precisamos manifestar diuturnamente. O desafio é isso. Por isso que o caminho espiritual não é um caminho cheio de rosas. Pelo contrário, é cheio de espinho. Porque você é testado 24 horas por dia, todos os dias. Então, você aprendeu isso, e mais do que aprendeu, você resgatou essa sabedoria, porque não tem nada para aprender, a gente tem para resgatar, ok. Isso está no seu. Você verdadeiramente interiorizou isso é a sua verdade, isso é a minha verdade. Então, vai lá e aguenta o tranco. Caí dessa vez, não importa. Não tem nenhum. Os cabalistas falam, não existe nenhum problema em cair. O problema que existe é daquele que cai e não quer se levantar. Caiu? Ok. Levanta, faz de novo. Faz de novo, faz de novo. Aí é que está. Então, é muito esse o trabalho. Né? É esse trabalho intenso. Se a gente vai ler lá a vida de Jacó, lê a vida de Jacó. Gente, é uma loucura. É uma loucura. Era para desistir no primeiro segundo. Falar, pelo amor de Deus, que é do folga. Não vai dar. Mas é aí que está, gente. Então, não adianta a gente absorver, não adianta a gente reconhecer, não adianta a gente sentir no nosso coração, se a gente não faz nada com isso. Os cabalistas dizem, olha, o que você não manifesta não existe. Então, não adianta você falar, sabe, você sentir, falar, não, eu amo fulano ou fulano, ou a minha mãe, mas você nunca fala isso, você nunca demonstra, você nunca manifesta. Esse amor não existe. Não, mas ela sabe, ele sabe. Não sabe, não. Sentir isso exige da gente manifestar isso. Para eu sentir o amor de alguém, claro, pode ser, claro, minhas filhas me amam, claro, mas precisa haver essa manifestação. Porque nós vivemos no mundo da manifestação. O que você não manifesta não existe. Portanto, meus queridos, é isso que você falou, exatamente isso. Mas é aí que está o trabalho, é aí que está, é um passo a cada dia. Caiu? Ok. Porque não vai dar certo na primeira tentativa, porque o nosso problema é aquele, a gente aprende, a gente resgata uma coisa, a gente sente que é verdade, a gente fala, eu vou fazer.
Mas aí na primeira tentativa não dá certo. Aí a gente desiste, fala, não, acho que não é bem assim, eu acho que isso não é para mim. Não vai dar certo na primeira tentativa, provavelmente. Né? A gente quer tudo no aqui e agora. Por isso que a nossa essência de receber é só para nós. A gente quer receber. Eu quero já. Eu quero ascensão, mas eu quero já. Eu quero compreender, eu quero refazer minha coxa de retalho, mas eu quero já. Eu quero chegar em casa, fazer aquela reação e entender por que sei lá, 93 eu fiz esse curso, depois em 2000 não sei o quê, eu fiz não sei o quê. O que isso tem a ver com isso? Não vai acontecer de um minuto para o outro. Mas faz a lista. Olha para ela de vez em quando. Reflete isso, poxa vida, isso daqui, eu estou lembrando disso daqui, coisa interessante. É aí que as coisas vão fazendo sentido. É aí que faz sentido. Não faz sentido, gente. É no desafio. Quanto mais a gente eleva a nossa consciência, maiores são os nossos desafios. Não esqueçam disso. É isto. Tá? Não dá para voltar para trás. Não dá para fazer de conta que a gente não sabe. Né? É isto. Ok. Não, a gente está nas perguntas, eu vou fazer uma meditação. Estava falando, aqui está a nossa querida amiga Carmen Lúcia Balesteiro, que é o canal Maior de Saint Germain, que nos traz tanto disso aqui, né? Dá licença. Eu estava falando para eles que quando a gente trabalha, por exemplo, com a chama violeta da transmutação, ou a gente trabalha com uma sequência que é exatamente de transmutação, que é o Yud Kaf Shin, é a mesma frequência de luz, é a mesma força e inteligência. São duas formas, dois instrumentos. E é o momento da gente começar a entender, né, que nas diversas tradições a luz se manifesta por diversos instrumentos e através de diversas formas. E a importância da gente ir olhando isso e reunificando, isso é fundamental para a gente refazer a nossa colcha de retalhos. Né? Então é isso, gente. Então, eu quero me despedir aqui dos nossos amigos que acompanham esta transmissão, do fundo do coração, minha gratidão a todos vocês. E nós estaremos aqui na última quarta-feira, na quarta-feira, não é? Nem sempre é a última, né? Na quarta segunda-feira do mês que... Deste mês ainda? Não, esta é a quarta, desculpa. É que data é um negócio complicado. Então, Carmen avisa. É na segunda-feira do mês de junho. E na quarta segunda-feira do mês de junho. Nós estaremos aqui para compartilhar com vocês mais uma sefira, mais um raio, e que isso vá trazendo para cada um de nós aquela luzinha que a gente precisa acender e que ela possa iluminar o nosso caminho. E iluminando o nosso caminho, nós possamos compartilhar essa luz com todo esse planeta, com toda a humanidade. Um beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser.